Boa noite, meus irmãos. A paz de Jesus nos envolva para estudarmos essa página maravilhosa do Espírito de Verdade. Como eu sempre começo, eu falo do Espírito que nos mandou a página. Quem será o Espírito de Verdade? Será que é uma pleiade de espíritos? É um único Espírito? É Jesus? Vamos trazer algumas comunicações que vieram para Kardec ao longo de todo o trabalho da codificação, falando sobre o Espírito de Verdade, porque ele também perguntou quem era. Porque ele, ao produzir o Livro dos Espíritos, ao escrever uma questão, houve batidas incessantes durante aquela noite, incomodando ele. Ele resolveu parar de escrever o que estava escrevendo do Livro dos Espíritos e foi dormir. No dia seguinte, na sessão, ele perguntou o que era aquela batida, o que estava acontecendo. E o Espírito, São Luís, responde que era o espírito familiar dele, tentando chamá-lo a atenção do que ele estava escrevendo. Então ele pergunta: meu espírito familiar? Quem é meu espírito familiar? Poderias me dizer? Então ele responde: pergunte-se a ele, ele está aqui. Então o espírito diz: para ti chamarei verdade. E estarei contigo, uma vez por mês, a cada 15 minutos, um quarto de hora, para responder às perguntas que forem necessárias e esclarecer outras. Mas te acompanharei até o final de teu trabalho. Então o Espírito de Verdade se apresentou. Está no Evangelho. Se a me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja eternamente convosco, o Espírito de Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Isto foi Jesus que falou. Então não era Jesus? Será? Tendo em vista que muitos companheiros consideram como sendo uma pleiade de espíritos, é necessário, já de início, para a gente entender qual é esta mensagem, tanto do Espírito de Verdade e essa colocação de Jesus sobre o Consolador prometido, definirmos esse ponto. Encontraremos na Revista Espírita algumas comunicações nas quais nos fundamentaremos a responder este quesito. Então está lá na Revista Espírita. Nós, espíritas, estudamos toda a codificação e a Revista Espírita. Porque é necessário, porque ali tem muita coisa que a gente precisa aprender. A gente precisa conhecer, que foi o trabalho afinco de Kardec. Naquela época não tinha o WhatsApp, Facebook, internet. Vamos mais, não tinha luz elétrica. Então, Kardec precisava de um feedback, ouvir respostas, porque a doutrina era nova, uma doutrina que trazia um fundamento importantíssimo para a evolução. Então ele precisava ouvir as pessoas, mas nem todas as pessoas compravam o Livro dos Espíritos.
mas uma revista talvez comprasse, porque é mais barato, é menor e as pessoas vão ler. E foi o que aconteceu. Então ele começa a preparar a Revista Espírita, que ele publicou durante 10 anos. Inclusive, quando ele desencarnou, a revista seguinte, do mês seguinte, já estava pronta. Então, nessa revista tem muitas comunicações importantes. Vamos ver. Numa comunicação de Lacordaire, lemos o seguinte: era preciso, aliás, completar o que não havia podido dizer então, porque não teria sido compreendido. Jesus, quando esteve entre nós há 2000 anos, ele não podia falar claramente, porque estávamos saindo da infância espiritual. Eram como crianças. E criança, para a gente satisfazer a criança, até hoje, a gente precisa de algo quê? Material, que chame atenção. Brinca na frente de um bebê com uma coisinha colorida, como ele vai ficar vidrado naquilo. Então é uma coisa material. Então tudo que Jesus nos disse, ele deu um fundamento para que a gente compreendesse. Com aquele povo que éramos nós naquela época, infantis espiritualmente. Então, foi porque uma multidão de espíritos de todas as ordens, sob a direção do Espírito de verdade, veio em todas as partes do mundo, em todos os povos. Então, nessa comunicação, a gente já vê que o Espírito de verdade é o coordenador de uma pleiade de espíritos. Abriu-se a porta do céu e todos vieram. Então, o Consolador prometido não é o Espírito de verdade. O Consolador prometido é a própria doutrina, que é a doutrina espírita. Este é o Consolador prometido. O Espírito de verdade é o coordenador. Mas vamos ver quem é. Vamos lá. Perguntou-se ao Espírito Jobá: vede os espíritos que estão aqui convosco? Responde ele: eu vejo sobretudo Lázaro, Erasto, depois mais distante o Espírito de verdade, planando no espaço, depois uma multidão de espíritos amigos que vos cercam, apressados e benevolentes. Mais uma mensagem que diz que o Espírito de verdade coordenava. Mas o coordenador da reunião mediúnica de Kardec era Luís, São Luís. Ele que preparava as comunicações, menos a do Espírito de verdade, que era o coordenador geral. Mas vamos lá, mais um pouquinho à frente. Ao Espírito Sanson se fez a seguinte pergunta: não vedes outros espíritos? E ele responde: perdão, o Espírito de verdade, Santo Agostinho, Lemenais, Sonet, São Paulo e Luís. E outros amigos que evocais estão sempre nas vossas sessões. Novamente a resposta: vários espíritos e o Espírito de verdade. Então o Espírito de verdade não pode ser uma pleiade de espíritos. O Espírito de verdade é um espírito. Mas vamos ver se é Jesus? Eu já tenho a minha certeza. Vamos ver se a gente chega lá. Em 17 de setembro de 1863, de São José, compreendei bem que quanto mais conduzirdes os homens a vos imitar, mais o conjunto de vossas preces terá poder. Tomai os homens pela mão e conduzi-os no verdadeiro caminho, onde engrossarão a vossa falange. Pregai a boa doutrina, a doutrina de Jesus, a que o próprio Divino Mestre ensina em suas comunicações. Em suas comunicações? Quem está dando comunicação, afinal? Olha, eu pergunto, vocês não respondem não, só balança a cabeça, faz assim, tá? Você não pode responder não. Então, quem será que está fazendo essas comunicações? E ele diz: o próprio Divino Mestre. Mas, se Kardec resolve falar que o Espírito de verdade era Jesus, como é que seria? Será que ele conseguiria terminar de publicar todos os livros?
Não. Porque sem falar nada, ele já foi agredido, já foi atacado, já foi massacrado pela igreja, pelo todo mundo. Imagine se ele dissesse, olha, Jesus está aqui comigo, me dando comunicação mediúnica. Gracinha, ficou doido. Então era preciso ficar quieto, para que mais tarde, que é agora, o mais tarde já chegou. É agora. Nós precisamos entender que o Consolador prometido, a terceira revelação, é a doutrina espírita. E que o coordenador, o Espírito de verdade, é o próprio Cristo. O próprio Cristo. Em Paris, em 1863, de Erasto, eis, meus filhos, a verdadeira lei do Espiritismo, a verdadeira conquista de um futuro próximo. Caminhai, pois, em vosso caminho, imperturbavelmente, sem vos preocupar com as zombarias de uns e o amor próprio ferido de outros. Olha, zombaria de uns e o amor próprio ferido de outros. Porque essa doutrina, essas revelações do Livro dos Espíritos, veio tirar um véu que estava muito grosso. Veio libertar. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só eu respondo, tá? Estamos e ficaremos convosco sob a égide do Espírito de verdade, meu Senhor e vosso. Meu Senhor e vosso? Só pode ser Ele. O Espírito de verdade. O Cristo. Mas tem mais. Em 5 de janeiro de 1866, Sonês fala sobre o ano. Estava iniciando, foi em 5 de janeiro. Então ele fala assim, 1866, possas tu, o ano 1866, pelos anos a vir, ser essa estrela luminosa que conduziu os reis magos para a manjedoura de um humilde filho do povo. Vinham prestar homenagem à encarnação que deveria representar, no sentido mais amplo, o Espírito de verdade. Essa luz benfazeja que transformou a humanidade. Estamos na época disso, né? Comemorar o aniversário dessa luz, da chegada desse Espírito, desse coordenador, desse governador do planeta. E a gente só lembra de Papai Noel. Tem que lembrar do Cristo. Foi o melhor presente que tivemos ao longo desses séculos. Foi a mão que nos puxou da infância para o caminho da luz. Porque somos viajantes do tempo. Já vivemos muitas vidas. Já fomos Maria, João, José. Muitas vezes já estivemos aqui. E estamos de novo. Estou Cássio. Não sou. Já fui Antônio, Luiz, Manuel, Maria, Luísa. Não sei. Alguém lembra da última encarnação? Não. Da preparação? Também não. Graças a Deus. Porque se a gente lembrasse, quem é aquele que está do meu lado em minha casa? Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Vamos lá. Então vamos à página que a gente acabou de ler. Começa o Espírito de verdade. Venho instruir e consolar os pobres deserdados. Instruir e consolar. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas. Que chorem, porquanto a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras. O que aconteceu no Jardim das Oliveiras? Não responda. Só pense. Aconteceu de nós, com a maldade no coração, prendermos Jesus. E levá-lo à cruz. Por medo. Nós morremos de medo de Jesus.
Desde aquela época. Mas ele continua. Mas quem esperem, pois que também a ele os anjos consoladores lhe virão enxugar as lágrimas. Nós escolhemos as provas. HP20 KSP 7703 está na frente de uma garagem. É daqui? HP20. Tá, gente? Quem for o dono, placa KSP 7703. Voltando aqui, então, ao nosso estudo, para a gente continuar nesse entendimento que o Espírito de verdade, de fato, é o Cristo Jesus. Porque olha o que ele diz. Mas que esperem, pois, que também a eles os anjos consoladores lhe virão enxugar as lágrimas. O mestre chorou no Jardim das Oliveiras. Pai, afasta de mim este cálice. Não faça a minha vontade, e sim a tua. Ele queria muito que nós mudássemos. Ele torcia para que o reino de Deus fosse de fato implantado. Mas não era o tempo, era só a semente. Nós éramos crianças. E como crianças, fizemos bobagem. Continua o Espírito de verdade. Obreiros, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho de vos fornece aos corpos e o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas. E eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Como assim? Os nossos pensamentos é que nos conduz. O sentimento primeiro e o pensamento depois. Então, as nossas emoções, tudo aquilo que vibramos, é exatamente aquilo que emanamos. Se emanamos, vamos o quê? Atrair da mesma proporção. Somos o que pensamos. E ele cultiva em nossos pensamentos. Estamos ligados, bem mais rápido que o Google, a Jesus. Porque isso é prática, isso é ciência. Quando eu quero ver alguma coisa, eu entro no Google, né? E boto lá um nomezinho, não aparece várias coisas? Será que Jesus, se a gente conversar com Jesus, será que ele não vai captar da mesma forma? Imagine uma mente como a do Cristo, que há 4,5 bilhões de anos atrás já era um Cristo, porque ele recebeu a bola de fogo junto com uma pleiade de espírito e moldou o planeta, o sistema solar, com os Cristos de todos os planetas. Então ele já era um Cristo naquela época. Será que em 4,5 bilhões de anos ele evoluiu? Não respondam, evoluiu. Muito. Para estar entre nós há 2.000 anos, há pouquinho tempo atrás, há 2.000 anos. Que espírito é esse? Nós, espíritas, temos ele conosco nas mensagens de toda a codificação. Vamos lá, continua ele. Quando soar a hora do repouso, a hora do repouso, a hora do desencarne. Quando a gente morrer fisicamente, porque espiritualmente a gente continua, a trama da vida se vos escapar das mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis que surge em vós e germina a minha preciosa semente. Ele coloca a semente todos os dias em nossas vidas. E quando a gente desencarnar, se soubermos aproveitar essas sementes, vão fazer o quê? Florescer. Mas se a gente não aproveitar, deixar a encarnação para lá, curtir praia, ir para passear,
pegar um ventinho lá na praia. Pega frio, é uma beleza. É um convite a ficar aproveitando a vida. E não colocarmos em prática. E não colocarmos em prova. E não obedecermos ao traçado que nós fizemos, que ele vai dizer isso. Ele vai dizer isso nessa página. Nós traçamos os nossos destinos. Ninguém. Nós traçamos o nosso destino. Nada fica perdido no reino de nosso Pai. E os vossos suores e misérias, formam o tesouro que vos tornará rico nas esferas superiores. E a gente fica reclamando de trabalhar. Nossa, estou cansado, trabalhei muito hoje. Trabalhou pouco. Era para trabalhar mais. Onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo, dentre todos vós, será talvez o mais resplandecente. Valores materiais ficam. Minha casa, meu carro, meu computador, meu iPhone, meu não sei o quê, meu nada. Não tem nada, não vai levar nada. Não vai levar. Agora, esses valores morais, estes sim, vamos levar todos. Tem uma página, um Momento Espírita, se vocês já ouviram, se não ouviram, procurem ouvir, na internet tem. O Momento Espírita, que é sempre uma mensagem, diz o seguinte: quando você quiser conhecer quem é responsável pela sua felicidade, ao acordar de manhã, olhe-se no espelho. Ele é o responsável pela sua felicidade. Ninguém mais. Porque tem muita gente que fica assim, eu só sou feliz porque estou com ele, ou estou com ela, eu tenho essa casa porque tenho isso, porque tenho aquilo. Não é nada disso. Nada. Vamos lá. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem amados meus. São bem amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da provação humana. Qual é o objetivo da nossa encarnação? Pensem, não respondam. A evolução. Viemos para sermos felizes. Sempre. A todo tempo. Somos capazes de superar qualquer coisa. Basta para nós o quê? Termos a vontade. Está lá no Livro dos Espíritos, pergunta 919. O que a gente tem que fazer para eliminar as más tendências? Termos vontade de mudar. E sabe o que os Espíritos dizem? Com poucos de vós fazem mínimo esforço para a mudança. Ainda somos presos, rastejando como vermes. Levamos muito tempo para compreender uma coisa. Às vezes é preciso a irmã dor para que a gente compreenda. Porque a irmã e o irmão, amor e caridade, não está nos ensinando. Então vem a irmã dor, o irmão dor, aquele que nos acorda. Desperta. Que isso? Tem que olhar para o céu, tem que agradecer, tem que pedir. Agora. Continua o Espírito de verdade. Assim como o vento varre a poeira, que também o sopro dos Espíritos dissipe os vossos despeitos contra os ricos do mundo, que são, não raro, muito miseráveis, porquanto se acham sujeitos às provas mais perigosas do que as vossas. A quem que ele mandou essa mensagem? A nós, miseráveis, segundo os ricos.
Mas as provas deles são muito mais perigosas. Querem ver? Pergunta 814 do Livro dos Espíritos. Pergunta Kardec. Por que Deus concedeu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria? Respondem os Espíritos. Para provar a cada um de uma maneira diferente. Aliás, vós o sabeis, essas provas são escolhidas pelos próprios Espíritos. Quem escolhe? Somos nós. Agora eu vou deixar muita gente triste. Nós escolhemos vir pobre, nascido no Brasil. Fomos nós que escolhemos. Para provar a nossa evolução. Não reclamem. Não reclamem. Já tivemos uma reeleição aí, já escolhemos o nosso presidente. Não reclamem. Nós vamos ter que ter o quê? Esperança. Porque nós escolhemos as nossas provas. Eu estou muito satisfeito de nascer no Brasil. Eu adoro o Brasil. Eu já devo ter nascido em muitos outros países, porque esse aqui eu amo assim, a coisa de paixão mesmo. Eu acho fantástico as pessoas, o país, a energia. Nós somos viajantes do tempo. Nós já fomos lá, portugueses, italianos, africanos. Já passamos por tudo isso. Continua o Espírito a responder. Que muitas vezes sucumbem ao realizá-las. Mas Kardec continua perguntando. Na 815, ele pergunta o seguinte. Qual dessas duas provas é mais perigosa para o homem? A da desgraça ou a da riqueza? Aí ele quer saber. Ele quer saber. Qual que é pior? Ser pobre, na miséria, ou ser rico? Respondem os Espíritos. Tanto uma como outra. Como assim? A miséria provoca a lamentação contra a providência. A gente não reclama, não. O espírita não reclama. Está sem dinheiro, não recebeu o salário, está pagando conta, o cartão de crédito está estourado. Espírita não faz isso. Continua ele. A riqueza leva a todos ao quê? Os excessos. Então, tanto uma como outra é uma prova importante. Porque você, com dinheiro, você vai extrapolar. Mais na frente a gente vai entender, olha só. Pergunta 816. Se o rico sofre mais tentações, não dispõe também de mais meios para fazer o bem? Já que ele sofre mais tentações, porque ele tem dinheiro, pode gastar, pode ir para o shopping, pode ficar lá, aproveitar a vida. Não precisa vir no Leão Denis assistir palestra, fazer caridade, dar passe, nada disso. Tem dinheiro na conta. É justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso, insaciável. Suas necessidades aumentam com a fortuna e julga não ter o bastante para si mesmo. A gente conhece algumas pessoas assim. Não ter o bastante para si mesmo. E por quê? Porque a riqueza gera tentações, exerce fascinação sobre as pessoas, é excitante do orgulho, do egoísmo, da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e o faz esquecer das coisas do espírito. Então a gente está aqui porque a gente está sem dinheiro. Porque se a gente tivesse dinheiro, a gente não estava aqui. Desculpa ter dado essa notícia, mas... Na verdade, nós precisamos trabalhar as duas coisas. Precisamos exercitar o que temos, valorizar na sua medida, e o que não temos, também valorizar na sua medida. Sem reclamar, sem criar situações de horror. Porque na vida, tudo passa. Particularmente as pessoas que passam, de repente, da pobreza à riqueza, essas sofrem uma tal vertigem que se esquecem até dos que lhes compartilharam a situação anterior, tornando-se insaciáveis, egoístas e fúteis. Não joguem mais na loteria.
vem a Mega Sena, esquece. Esquece. Não vai dar certo. Segundo a colocação dos espíritos, quem sai de um estágio para o outro, de repente, fica o quê? Egoísta, insensível, fútil. Melhor do jeito que está. Nós vamos exercitar muito mais. Brincadeira, tá, gente? Quem quiser jogar, pode jogar. Quem quiser fazer, pode fazer. Mas nós temos a instrução dos espíritos, que a gente tem que tomar muito cuidado, que isso pode acontecer de fato. Porque ainda estamos muito presos no passado, ainda estamos num planeta de provas e expiações. Não estamos num planeta ainda de regeneração, onde o mal é bem menor. O mal ainda é muito grande. E ele nos excita. Somente se a gente tem condições. Kardec. A pobreza é, para os que a sofrem, a prova da paciência e da resignação. Porque para você comprar um computador, você tem que levar um ano juntando para comprar o computador. Tem que ter paciência. Na verdade, paciência com todas as coisas. Porque nós, com certeza, já passamos pelaquela fase. Hoje estamos exercitando a outra fase, a outra moeda. E ele diz o seguinte: a riqueza é para os outros a prova da caridade e abnegação. Tão bom quando a gente encontra uma pessoa que tem condições e ajuda. Mas ajuda com alegria, como a gente tem a história da rainha, né? Que saía, se vestia de outra roupa, saía para ajudar os pobres, dar alimento aos pobres, com amor. Ela era rainha. Então é um exercício. A riqueza e a pobreza é um exercício para o espírito. Tanto uma como outra tem dificuldade. A riqueza é poderoso instrumento de progresso. Desse modo, não quer Deus que ela permaneça longo tempo improdutiva, pelo que incessantemente a desloca. Então, se uma família, durante gerações, utiliza mal a riqueza, essa riqueza acaba. Deus vai lá e desloca ela para outra, para que outro tente fazer. A gente já viu isso acontecer em muitos lugares no mundo. Famílias ricas, que os pais, os avós, fizeram fortunas, mas a geração seguinte, os netos, os bisnetos, gasta tudo. Não aproveita nada. E tem que começar tudo outra vez. Isso é um processo. A gente poder trabalhar tudo isso é muito importante. Porque precisamos conhecer o que nós temos de bagagem. Se nós tivermos resignação na fase que estamos, é o mais importante. Vamos lá. Cada um tem de possuí-la para se exercitar e utilizá-la e demonstrar que o uso sabe fazer dela, sendo, no entanto, materialmente impossível que todos a possuam ao mesmo tempo. Então fiquem calmos. Se hoje a gente está pobre, é porque amanhã a gente vai estar numa situação melhorzinha. Tudo muda. Tudo muda à medida que evoluímos. Muitas das vezes é difícil você entender a dificuldade que nós temos em casa e o outro com tanta fartura. É difícil. Eu encontro muitas pessoas no meu trabalho com dificuldades imensas. Imensas. Não tem nada o que comer em casa. Trabalha aquele dia para comer aquele dia. Daquilo que trabalhou. Não tem abastança, não. É complicado você lidar com esses espíritos. Muitos são resignados, entendem a situação e trabalham muito. Outros se revoltam de uma tal maneira que tudo para eles é ruim.
carrega uma energia que a gente tem que tomar cuidado. Eu trabalho num setor que lido com isso todos os dias. Eu sou funcionário público, fiscalização de posturas. Conheço muita gente que sofre. E muitas vezes, quando chega lá, numa agitação, num nervosismo de querer trabalhar e querer precisar de uma licença, que precisa de uma licença, às vezes eu digo, calma, mas eu preciso. Eu sei, mas você não vai conseguir nada se ficar nesse estado. Eu vou te dar licença, você vai sair ali, vai cair, vai durinho, morrer. Porque, na verdade, a necessidade que eu passo hoje, quem criou? Fui eu. Eu não soube usar quando tinha. Agora está faltando. É uma prova que eu escolhi. Mas, para isso, a gente tem que compreender a situação do outro. Mas também tem aqueles que vão lá só para ir, só para... Quero fazer alguma coisa, vou trabalhar. Não, não é assim. Às vezes a gente tira uma oportunidade de outra pessoa, porque a vaga sempre é limitada, né? As prefeituras hoje limitam muito a quantidade de vagas para as pessoas trabalharem como ambulantes, como vendedores. Porque senão ficaria muito complicado, principalmente na nossa região. Continua o Espírito de verdade. Estou convosco e meu apóstolo vos instrui. Que apóstolo? Meu apóstolo? Ele está falando de quem? Kardec. Ele está falando de Hippolyte Léon Denis Rivaio, Allan Kardec. O apóstolo que ele escolheu, venha, você vai reencarnar. Sobre tuas mãos colocarei a terceira revelação. Mas você vai ter ajuda de uma pleiade de espírito. Porque a responsabilidade da terceira revelação não caiu sobre ele só. Ele só e apenas codificou. Até parece uma coisa fácil, né? Ele codificou, ele preparou toda a base desta doutrina. Ele estudou muito, se preparou muito em outras encarnações, e na encarnação como Hippolyte, na França, estudando com Pestalozzi, que era o professor emérito, o maior professor daquele tempo, para poder fazer a codificação. Porque ele só conhece a doutrina espírita quando ele tinha 50 anos. Então não fiquem preocupados se vocês conheceram a doutrina agora. Kardec conheceu a doutrina espírita com 50 anos. Tem tempo suficiente. E ele conseguiu. Ele conseguiu. Preparou toda essa base para nós outros. Tudo que está escrito aí. Ficou doente. A gente sabe disso. Quem lê a história de Kardec sabe que ele esteve doente, que ele ficou sem dinheiro, ele passou dificuldade. Mas tinha ali a esposa dele, que era uma rocha do lado dele. E ajudou até o final. Essa história de por trás de um grande homem tem sempre uma grande mulher, isso é bobagem, tá, gente? Não é por trás, não, do lado ali, ou então na frente. Porque ela sempre tomava conta e ajudava muito. E ele chegou a dizer, se não fosse você, talvez eu não estaria aqui. Nada acontece por acaso. Nada. Continua o Espírito de verdade. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, a lançar-vos um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou fracos, para vos tornar perfectíveis. Não vamos ser perfeitos, porque perfeito só Deus. E que, quer modeleis vós mesmo a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa
imortalidade. Nós somos os artífices do nosso espírito. Nós somos responsáveis pela nossa vida. O que eu faço hoje, o que eu planto hoje, eu vou colher depois. Não tenha dúvida. E se eu planto abacaxi, é abacaxi que eu vou colher. Se eu planto limão, é limão que eu vou colher. Não tem outra coisa. Então ele termina essa página, que ela é curtinha, mas profunda para as nossas reflexões. Quer modeleis vós mesmos a vossa maleável argila. O nosso perispírito, tudo aquilo que já fizemos e o que ainda vamos fazer. Porque todo mundo já sabe o dia que vai desencarnar, não sabe, gente? Está lá já carimbado. Todo mundo sabe. Não sabemos. Pode ser amanhã, pode ser daqui a 1 ano, pode ser daqui a 50 anos. Então, a mudança precisa ser agora. Não temos tempo mais a perder. Já perdemos muito. Centenas de anos, milhares de anos. Agora é hora de acordar. Pegar todo este conhecimento que adquirimos ao longo de tantas palestras, tantos seminários, tantos estudos e colocar em prática. Só estudar não adianta. Porque quando chegarmos no plano espiritual, a primeira coisa que o benfeitor vai fazer: você é espírita? Sim, senhor. Tá bom. Aí esse tá bom e não tá bom, não. Não tá bom, não. Vamos lá. Vamos encerrando a nossa reflexão com uma mensagem do Emmanuel que diz mais ou menos assim: se procuras em verdade a estrada para o mais alto, não te detenhas no desejo ruinoso de morrer, e sim, vale-te da oportunidade de lutar, replantando o campo de teus ideais e aspirações. Se já fizemos muita coisa errada, vamos começar a fazer coisas boas, certas. Vamos replantar o nosso campo. Vamos deixar nascer flores e frutos, porque já estava cheio de erva daninha. Vamos separar o nosso trigo do nosso joio. Mas primeiro vamos deixar o trigo crescer, para que na hora da serra, a gente saiba quem é quem. Vamos deixar o amor crescer. Vamos aproveitar este conhecimento que a gente todo dia assiste em todas as palestras. Vamos botar em prática, para depois a gente separar. Continua Emmanuel. Porque se cada existência no corpo é senda para o sepulcro, a fim de tudo reajustarmos, cada dia é tempo de dar novas maneiras às nossas soluções e aos nossos gestos. Todo dia é dia de renovar. Começar o dia com alegria, com disposição. Ah, não dá não. Naquele trabalho que eu tenho, não dá não. Claro que dá. Quem faz o trabalho somos nós. Quem carrega o peso somos nós. Eu digo se está pesado ou se está leve. Se eu disser que está leve, vai estar leve. Se eu disser que está pesado, todos os dias vai ficar pesadíssimo. Eu não vou aguentar chegar até sexta-feira. E tem gente que trabalha sábado e domingo. Mais complicado ainda. Continua Emmanuel. Tudo renovando e tudo redimindo para a exaltação do infinito bem. Tudo se transformando. A natureza é uma transformação diária. Hoje eu estava olhando a prainha lá em Arraial do Cabo, cheio de algas vindo nas ondas. A praia limpíssima, mas aquelas algas chegando, deixando ela escura, que é natural. Por que veio aquelas algas? Para renovar a própria
enseada. Toda a vida que tem ali. Então a água fica escura para renovar e ficar transparente daqui a alguns meses, ou daqui a um mês, até menos. Porque às vezes isso acontece em fevereiro, às vezes acontece em novembro. Então depende de algumas situações. Mas fica clara, fica transparente. A gente tem que olhar a natureza, para a gente perceber que ela muda para crescer, para evoluir, nunca para ficar ruim. A natureza. Continua Emmanuel. Quanto mais te convences de que podes ser feliz, de que tens em ti os atributos da paz, ação e resistência e amor, mais as felicidades chegam a ti. Quanto mais a gente acredita na felicidade, mais ela vem em nosso encontro. Porque se eu emano energia boa, qual o tipo de energia que eu vou receber? Boa. Não tem como ser ruim. Porque o meu campo vibracional, a minha aura, vai estar envolvida em energias boas. No entanto, se preferes viver em lamentações, na recusa à prática do bem ou no cultivo de vícios, ergues desnecessariamente barreiras a ti mesmo. Quando a gente se entrega, a gente cria barreira, até da espiritualidade nos atender. Nem o passe e água fluidificada ajuda. Porque nós já criamos as barreiras. Criamos um campo de força tão forte, negativo, que não deixa a luz passar. Não deixa. Aí a gente, poxa, tudo acontece de ruim comigo. É claro, só pensa coisa ruim. Vai acontecer coisa boa como? Já viram pessoas assim? Tudo ruim, está tudo ruim. O dia está ruim, o céu está ruim, a chuva está ruim, tudo está ruim. O vento está ruim. Nossa, o que está bom? Nada. Pelo menos o nada está bom, né? Então a gente tem que entender que todo o processo da evolução depende de nós. Porque nossa caminhada é um passo de cada vez, não damos saltos. Não vamos evoluir de repente. É um passo de cada vez. Cada vez que a gente entender que a felicidade só vem se nós emanarmos felicidade, mais felicidade a gente vai emanar. Mais coisas boas a gente vai dar às outras pessoas. Porque tem uma coisa que eu acho fantástico. É você dar um presente a uma criança, o que ela queria. Vocês já viram a carinha dela? Não tem preço. Seja o que for. Não precisa ser uma coisa maravilhosa, não. Qualquer coisa que ela queira. E você dá. Aquilo é fantástico. Aquela energia é que a gente... Por isso Cristo falava, deixai vir a mim as criancinhas. Porque delas é o reino de Deus. Como assim delas? Não são espíritos velhos que estão ali, encarnados? Sim, mas ele estava falando do sentimento puro. O sentimento da criança é que é o reino de Deus. É esse sentimento de pureza, esse sentimento de viver bem, de estar bem, de cumprimentar o outro, de amar, sem barreiras, sem obstáculo. Hoje em dia, na nossa época, a gente tem que tomar cuidado com tudo, até com o que pensa. Porque se fala então, pior ainda. Porque agora tem tanta rispidez, tanta... Sabe, as pessoas ficam esperando como se você fosse falar alguma coisa errada. Eu digo, gente, as crianças às vezes nem podem nem brincar. Porque não, isso aí é preconceito. Isso é bullying. Que bullying? Eu não sei nem o que é bullying. Eu aprendi bullying agora, quando eu passei a ser adulto, porque no colégio, quando eu era pequeno, se existia bullying, eu não sabia. Claro que existe o preconceito, claro que existe a perseguição, às vezes, às pessoas. Mas nós sabíamos tratar disso de outra forma. Mas agora está todo mundo tão sensível. Às vezes a gente fica preocupado com tanta sensibilidade. Às vezes é um pouco de falta de amor. Porque se a gente tratar o outro com amor, a gente nunca vai ver no outro algo diferente. A gente não vai ter preconceito de nada.
Porque é um espírito. A gente tem que lembrar que quem está ali é um espírito. A matéria é só uma capa que vai ficar. Nós vamos seguir em frente. Nós vamos continuar o nosso processo, a nossa evolução. Essa aparência que temos hoje, só vamos levar um pouquinho para a próxima. Porque nós vamos estar o quê? Com outras características. Só para lembrar, a próxima encarnação, gente, só daqui a 300 anos, tá? Porque a fila lá em cima está grande para encarnar. E quem está tomando conta é um brasileiro. Da década de 80, tá? E o brasileiro da década de 2000, 2010, 2015, 2018, não. Da década de 80, aquele que um dia falta, um dia não vai, dá o paletó, fica em casa, está com falta, dá um atestado. Está complicado. Porque, na verdade, todo o planejamento da encarnação, ela acontece devagar. Tem quem vai ser seu pai, quem vai ser sua mãe, quem vai ser sua tia, quem vai ser seus primos, com quem que você vai casar, com quem que você não vai casar, com quem que você vai ficar para titia. Então, minha gente, aproveitem. Aproveitem o fim do ano, aproveitem a época de Natal, encham o coração de luz, de amor, de alegria. Vivam isso que o Espírito de verdade nos diz. Se preparem para a nova era, porque estamos na era do Espírito, na era de mudarmos. Porque já vivemos muito mundo velho, já é a hora do mundo novo, um mundo de regeneração, onde o amor tem que vencer o ódio. Não precisamos mais de ódio, não precisamos mais de rancor, não precisamos mais de grosseria. Temos que ser amáveis, dedicados, pessoas felizes, para que a nossa felicidade contagie o outro. Muito obrigado pela atenção de vocês. Que Jesus nos abençoe. Jesus Cristo abençoe e proteja a mente e o coração de todos os irmãos presentes. A alegria de encontrarmos na Casa Espírita informações tão seguras em torno da consolação que o Cristo prometeu a todas nós. E olhar, caros irmãos, a visão de todos vocês, a perceberem as atitudes que cada um toma em suas vidas e as diferenças existentes na estrutura social, vocês poderiam dizer nas várias percepções, se não fossem espíritas, Deus não está sendo justo. Por tantas diferenças que a sociedade vivencia, por tantas diferenças em lutas familiares, por tanta miséria e diferenças na riqueza entre os homens, dores, sofrimentos imensos. Mas, caras filhas, para aqueles que se desligaram por várias encarnações da boa nova do Cristo, o coração desses que desgarraram estão em busca do consolo prometido por Jesus para o término dessas dores, para o término dessas diferenças, para o término dessas lágrimas. Caros irmãos, ouçamos a todos que são espíritas a diferença
entre a proposta que hoje vocês viram no estudo. A voz dos Espíritos vieram para consolar, enxugar as lágrimas, mas não tirar a cruz, o fardo que cada um tenha que carregar. E os Espíritos vêm para mostrar a realidade da vida espiritual, onde as grandes lutas existem com muito mais intensidade, para que possam aprender na encarnação a terem segurança, resignação e suportarem suas provas. E ainda mais, os Espíritos vêm mostrar a todas vocês que, ao suportarem as provas, compreendendo o valor da vida espiritual, conseguirão no trabalho do bem desenvolvimento da promessa do Cristo, aliviar as dores, verificar o que é possível para as diferenças sociais, compreender que Deus é bom e justo e que o mais rico protege o mais pobre, que o mais forte ampara e protege o mais fraco, que o mais inteligente sustenta, mostra o caminho, ajuda, ampara, orienta os que estão débeis e inseguros. Irmãos, todo o tempo haverá o processo das diferenças na criação de Deus, mas saibam, Espíritos estão ajudando uns aos outros, e o tempo de hoje é hora de vocês enxergarem isto, filhas, que vocês estão em condição de ajudarem outros irmãos, e quando desencarnarem, poderão também, como espíritos orientadores, trazer as palavras seguras de vocês aos que estarão na terra lutando para receberem a consolação prometida por Jesus Cristo. Assim, a doutrina espírita propõe transformação a todos. Para nós também, que cá estamos falando ao coração de vocês, creiam, filhos, é momento de prova, é momento de superação, é momento de alegria e de muito trabalho a identificar que as palavras do Cristo estão sendo desenvolvidas através da doutrina espírita junto aos que procuram a verdade. E assim, em vossos corações fica a lembrança de Jesus Cristo dizendo a todos: vinde a mim, que estão aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vamos, caros irmãos, à procura dos conselhos do Cristo, à procura da doutrina espírita, reviver, renovar as ações de todas nós, para enxergarmos as esperanças espirituais. O abraço do Hermann, vibrando com os vossos guias, a alegria da estrutura de família que todos vão vivendo cá neste casa. Muita paz para os vossos corações. Graças a Deus. E assim, meus irmãos,